já dizendo para vocês, são 3 grandes pontos, né? Como eu mencionei, querer dar uma visão ampla do que significaria a regulação tecnológica, em uma perspectiva também de olhar não apenas para a dinâmica de propriedade intelectual, de regulação de dados, proteção de dados, todas elas que têm a ver com diretamente a aplicação em tecnologias de saúde, de medicamentos, a vacinas e assim por diante. A segunda parte da apresentação se foca no escopo necessário dessa regulação, uma necessidade de ampliação. E, finalmente, eu queria terminar com algumas possibilidades para o debate tecnológico, né, do Sul Global diante desse cenário. A imagem de início aqui ela é muito parecida com o que dá a professora Angélica, de ressaltar, antes de tudo, a dimensão material dos debates digitais. Então, não vou me repetir, na verdade, é apenas uma foto ali de um trabalhador nas Filipinas fazendo parte da máquina verdadeira ali da inteligência artificial, né? Mas eu começo também com talvez um dos debates mais polêmicos que nós temos tido no direito, que não diz especificamente, não é relacionado especificamente à saúde, mas com uma implicação bastante importante, que é sobre a licitude da utilização de obras protegidas por direitos autorais para o treinamento de inteligência artificial. E a razão pela qual estou trazendo isso aqui hoje é que ela sinaliza para uma mudança da economia política dos debates que nós temos visto aqui nessa questão. Deixa eu contar uma micro-história para vocês. Por muito tempo, digamos assim, o setor progressista, se a gente quiser chamar assim, em relação ao debate de propriedade intelectual, sempre disse: precisamos diminuir as barreiras de propriedade intelectual para promover acesso a medicamentos. E no âmbito dos direitos autorais, foi sempre uma ideia de precisamos romper com as barreiras, por exemplo, de direitos autorais para ter acesso a publicações, permitir a pesquisa e assim por diante. Hoje nós estamos vivenciando uma reconfiguração muito complexa aqui desse campo, na medida em que as grandes empresas de tecnologia estão se apropriando de uma linguagem antes puramente progressista, acesso ao conhecimento, agora para dizer: podemos utilizar todos os dados, e isso em tecnologia de saúde é particularmente sensível e importante, como fair use, como uma modalidade de interesse público. Então eu queria chamar a atenção, na verdade, para a reconfiguração de um debate no qual talvez a gente precise repensar algumas das categorias e os movimentos políticos que estão acontecendo. Esse aqui é só um artigo, recomendo que leiam eventualmente, só para sinalizar o que está acontecendo. Quando a gente está falando de saúde digital, portanto, de uma perspectiva jurídica, acho que é importante enfatizar essa sobreposição de diversos mecanismos. Eu vou passar muito rapidamente aqui com vocês, só para que vocês tenham uma ideia de como muitas vezes essa sobreposição leva não apenas a um regime fragmentado, mas um regime que em um campo em que protecionismos vão ser cada vez mais presentes pelo governo Trump, em que cada vez mais a expressão que às vezes a gente usa no direito, esses mecanismos jurídicos serão weaponized, ou seja, utilizados como armas, né, essa metáfora ela é importante, nos coloca numa posição difícil um país subalterno tecnologicamente como o Brasil. Só para dar alguns exemplos aqui para vocês. Isso aqui é um mapa, um gráfico da indústria, que fala quais são os países que têm mais ou menos liberdade na utilização ali dos dados. Não vou... Acho que a própria sinalização que vocês veem aqui já demonstra mais ou menos o que eles querem dizer. Na verdade, a indústria global, né, do país ocidentais estão tentando dizer que China e Rússia são extremamente restritivos e dando a ideia de que os países ocidentais não têm restrições para a circulação de dados. Mas a verdade é que tem um monte de restrição. Para razões de sigilo bancário, para razões estratégicas. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é apenas a ideia de que os países ocidentais, em regulação tecnológica, e isso se aplica, claro, também à saúde, para si mesmos, têm uma série de proteções. Proteções de saúde, de segurança nacional, proteções no sistema financeiro, mas tendem a querer promover para os nossos países, como o Brasil, um regime de liberalização o tempo inteiro, né? Isso aqui era um exemplo, se eu conseguir... Estou sofrendo com a parte tecnológica aqui, gente, desculpe. Aqui na frente, perdão. Esse aqui é só um outro gráfico que mostra a sobreposição. E para dizer outra coisa importante. Os países europeus e a Comissão Europeia ficam nessa tensão difícil, de um lado, de proteger direitos fundamentais dos seus cidadãos na chave de uma linguagem de proteção de dados, isso é bem conhecido e uma narrativa muito robusta por parte dos europeus. Mas vejam aqui no gráfico, esse foi um gráfico feito pelo professor Alain Rovell lá da Bélgica, que mostra que é um pêndulo, ora abrindo, ora fechando os dados. Como que isso se aplica para o debate de saúde, em termos muito gerais?
Por um lado, nós temos obrigações e preocupações com a utilização dos dados, que são sempre sensíveis na área de saúde. Por outro, a promoção da inovação nesse setor exige o acesso a dados, inclusive quando a gente está falando de criação de tecnologias para populações vulnerabilizadas, né, e minorias. Só que o exato ponto desse pêndulo regulatório, ele continua a ser uma questão de bastante dificuldade, e para o qual também nem os europeus têm uma boa resposta. Aqui eu vou passar ainda mais brevemente, era só para mencionar como também a dimensão do comercial da transmissão dos dados, especialmente dados industriais, mas de grandes bases de dados que se aplicam também para a saúde, são importantes, e como progressivamente ao redor do mundo nós também encontramos demandas progressivas de soberania de dados, especialmente, por exemplo, em torno de povos indígenas. E como a dimensão securitária, ou seja, uma dimensão especificamente de segurança, é talvez o único tipo de coisa que nos levou a, até o momento, alguns consensos internacionais. Vejam que interessante, será uma declaração de segurança e inteligência artificial, com algo que vocês não vão ver hoje em dia quase nunca. Olha quem que está assinando: China, Estados Unidos, Reino Unido, Arábia Saudita. Mas por quê? Porque os países concordam na chave securitária, né, da segurança nacional e dos riscos, mas não na chave dos direitos e da saúde. Se eu tentar continuar essa conversa para compor uma grande ideia ali, assim, sobre que inclui o nosso plano brasileiro de IA, talvez a grande mensagem seja de que não adianta a gente olhar apenas para um desses lados. Eu prometo que isso vai ter a ver com o meu argumento seguinte sobre o que os países, então, podem efetivamente fazer. Eu gostaria de, muito brevemente, fazer de uma maneira muito genérica aqui até, uma reconstrução do que para o direito, talvez, e para a economia política, tem sido o debate de dependência tecnológica. Tem muito a ver com propriedade intelectual, regulação e gestão do conhecimento, mas não só. O ponto aqui é basicamente ver o debate de transferência de tecnologia e, portanto, um debate de soberania tecnológica nos termos de uma demanda do sul global, pós-colonização, redemocratização na América Latina, e que mudou muito. Qual que é o ponto que eu mais quero enfatizar aqui para vocês? Quando a gente vê que em 1980 e antes, você tinha discussões nas Nações Unidas para a criação de um código de condutas e até um tratado que obrigasse países ricos a transferir tecnologia e difundir essas tecnologias ao redor do mundo. Essa era a linguagem. Qual que é o debate que a gente tem hoje? Absolutamente nada disso. Você inverteu esse debate, na verdade. O que se diz hoje, desde o advento do Acordo TRIPS, né, que é o acordo que faz parte da Organização Mundial de Comércio, que regula e estabelece padrões mínimos de proteção à propriedade intelectual, o que você tem é uma promessa. A promessa de que, com mais propriedade intelectual, que você vai conseguir ter transferência de tecnologia. E você soma isso com a ideia que é prometida pelas agências internacionais de que os países como o Brasil, eles podem pular, não precisam nem se industrializar, não tem problema se desindustrializar, porque eles vão poder fazer esse leapfrogging, assim, né, pular algumas etapas dentro da escadinha do desenvolvimento. Essa somatória nos coloca uma posição que, na verdade, reforça a subalternidade tecnológica e impede, mesmo em um contexto de comércio livre, uma soberania tecnológica. E a pergunta que eu queria colocar aqui na apresentação de hoje é como isso muda, reforça ou apresenta novas oportunidades diante de um cenário aí de governo pós-Trump, né, pós a emergência de um novo governo Trump, em que, portanto, muitas dessas tensões elas são reforçadas por um lado, mas elas também são mais bem explicitadas. Acho que o ponto, para começar, é de que a gente precisa continuar a ter umas conversas para conseguir essa coordenação entre os vários aspectos que eu apresentei para vocês. Mas eu queria dar uma dose de concretude, na verdade, partindo do que já foi dito, concordo com tudo que já foi mencionado até agora, né, de que se por um lado a América Latina não é a China, né, mas também, já foi até mencionado ali, né, inclusive o desenvolvedor do Maritaca aí do Large Language Model ali em português, que teve o visto negado para os Estados Unidos, mas isso para dizer assim, né, a gente sempre pode olhar pelos dois lados, os potenciais de uma emancipação tecnológica, soberania tecnológica, mas sem deixar de reconhecer os limites estruturais que são também fortemente mediados pelo direito, né, isso que eu queria enfatizar, né, portanto, com restrições ao que os países podem fazer em propriedade intelectual, com restrições ao que eles podem fazer em relação aos dados e com preocupações que a gente talvez tenha que ter diferentes de outros países sobre a proteção em saúde das nossas populações, os dados sensíveis dos indivíduos e comunidades. Então, isso para dizer que
aí é uma defesa mais propriamente jurídica, de que é possível reorientar esse debate de regulação tecnológica para que ele seja situado em um debate sobre dependência tecnológica. O que eu quero dizer com isso em termos jurídicos? Que ele precisa ter como central o combate ao controle excessivo do poder econômico. E diante daquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, aquela ideia de que não basta mais a gente falar em termos muito amplos, que é preciso promover difusão de tecnologias ou promover o acesso a dados e a tecnologia, a gente precisa definir o que seria esse acesso justo e ético, o que é particularmente importante no setor de saúde. Muitas vezes vocês escutam essa dicotomia aqui do slide: promover inovação ou proteger os direitos. Talvez a gente possa formular uma alternativa a essa dicotomia e tentar pensar ali nos dois. Lógico, sem deixar de levar em consideração que talvez seja um dos livros mais conhecidos da sociologia do desenvolvimento, economia do desenvolvimento das últimas décadas, né, do Ha-Joon Chang, o Chutando a Escada, aquela ideia de que os países desenvolvidos estruturaram o seu projeto de desenvolvimento em torno de regras frágeis de propriedade intelectual, restrição a investimentos estrangeiros, protecionismo, etc, etc, etc. E uma vez que desenvolveram suas capacidades tecnológicas, chutam a escada e impedem os demais, né? Então é lógico que eu não quero deixar de situar o tipo de debate que a gente tem aqui sobre uma reflexão, para a qual não tem uma boa resposta, sobre que espaço efetivamente ainda existe, ou se essa escada já foi completamente chutada, né? Então, para isso, eu queria passar para algumas observações sobre prioridades possíveis. Não sei se elas são tão realistas quanto eu gostaria, mas para países do Sul, inclusive o Brasil. Só para dar um exemplo. Em matéria de propriedade intelectual, talvez seja possível a reinclusão de aspectos que são tratados como externos, mas acho que é importante que questões como justiça, reparação, viés algoritmos entrem dentro dessa discussão. Só para dar um exemplo muito concreto ali para vocês. Se a gente fala sobre a possibilidade de patenteamento, foi mencionado pela Angélica ali, tecnologia de CRISPR, né? Ou pensem em tecnologias de software com aplicação direta na área de saúde e talvez gestão hospitalar, né? Essas não são questões puramente técnicas, né? Além de eu dizer que elas não são puramente técnicas, a gente pode, na verdade, hoje, começar a discutir em um espaço público mais robusto, não apenas a pertinência, a patenteabilidade, se eles devem ser protegíveis por propriedade intelectual, mas se talvez proteções à ordem pública, baseadas nesses elementos que estão aqui no slide, poderiam ou não começar a ser utilizados. E vejam que isso já começou a ser feito pela União Europeia. Eles já estão explorando esse tipo de ideia. Por quê? Porque, dentre outras coisas, agora os europeus, assim como os americanos, também estão preocupados com o futuro acesso que eles precisam ter às tecnologias que são chinesas. Quando todas as tecnologias eram ocidentais, tudo bem aquela dinâmica de protegemos para a gente, porque faz bem para as nossas próprias empresas, e obriga os demais a ter. Deixa eu contar uma mini anedota para vocês. Alguns anos atrás eu estava num seminário lá na Suíça, organizado pelo Escritório de Propriedade Intelectual da Suíça, que debatia a mudança legislativa para que eles tivessem um regime mais robusto de licenças compulsórias para tecnologias verdes. E vejam a incoerência absurda do que eu estou falando. A Suíça é um dos países mais ferrenhos na proteção de propriedade intelectual sobre produtos e processos farmacêuticos ao redor do mundo. Claro, as grandes empresas estão lá. Agora, quando eles começam a pensar, e se a gente precisar ter acesso ali à tecnologia para os carros elétricos ou a tecnologia de energia solar, estão com os chineses. Aí, esse tipo de exploração começa a ser feito. Isso não apenas evidencia a contradição do sistema, mas talvez para nós sirva como uma promessa de que é preciso entrar para esse jogo e para essa briga com muita seriedade e explorar mais as nossas alternativas. Eu vou pular um pouco esses slides aqui, eles eram só para mencionar que, embora em um contexto de crescentes autoritarismos e protecionismos comerciais dos Estados Unidos e de outros países, cuja resposta vai aparecer, acho que a gente não pode deixar de reconhecer que essas instâncias multilaterais, elas apresentam sim um papel ampliado para o Brasil. Talvez o Brasil possa ser, de novo, um protagonista maior diante dessa saída dos Estados Unidos, mas sem que a gente também exagere. A anedota desse slide aqui era basicamente de uma reunião que eu tentei organizar na OMC, e nós chamamos uma ativista da África do Sul naquela ocasião, e ela não foi
aceita porque ela não podia viajar. Além da questão de dinheiro, além da questão de sustentabilidade de uma viagem para fazer uma fala de 15 minutos e tudo mais, mas na mesma conferência, essa robô ali, né, a Sofia, a robô, que além de tudo tem umas questões de reprodução de uma imagem de gênero, assim, como secretária, uma coisa terrível, ela estava formalmente registrada como uma palestrante ali do mesmo evento. Isso é só para dizer, né? Tem grandes disparidades que também suscitam dificuldades em como esse sistema, no nível internacional, podem efetivamente ocorrer. Dito isso, para concluir, o que eu gostaria de talvez explorar como ideias? A mudança de posicionamento dos Estados Unidos, ela apresenta, sim, muitas mudanças, mas deixa eu começar falando o que tem de permanência. Ou seja, poderia ter sido o governo Kamala Harris, e talvez as coisas não estariam tão diferentes. Em primeiro lugar, a tendência de maximização da proteção, não só de agora de propriedade intelectual, mas de cercamento dos monopólios intelectuais, uma expressão de uma pesquisadora argentina, Cecilia Aricap, tem falado muito sobre isso, ela continua, né? Seria Kamala, Trump, mesmo com as políticas protecionistas do Trump, essa tendência ela permanece. E ela aparece também em relação aos chineses, né? Cada vez mais protetivos, esse foi, não vou importuná-los aí, mas foi objeto do meu doutorado, então era muito claro nessa guinada de paradigma da China, e a gente vê isso inclusive na Índia, países que agora não são apenas importadores de tecnologia, mas exportadores, né? Qual que é o papel do Brasil? Né? Esse é sempre algo incerto, mas que é importante a gente ter em vista. O segundo ponto que se mantém é que alguns, ou seja, né, que estaria acontecendo de qualquer jeito, é que a politização e as disputas geopolíticas em torno da tecnologia, elas certamente continuarão a ocorrer. Só para dar 2 exemplos para vocês, eu falo de disputas judiciais sobre patentes consideradas essenciais no setor de telecomunicações. Mas, apesar desse lado em que talvez as coisas não tenham mudado, é verdade que tem aí talvez uma nova janela de oportunidade, parcial, limitada, que a gente não sabe ainda o seu resultado completo, que pode ser mais bem exemplificado por aquilo que eu já trouxe para vocês. Se também os países europeus começam a se preocupar com tecnologias dos outros, e se o Brasil consegue agora formular novas parcerias, novas alternativas, como está descrito aqui no último ponto do slide, né, tais quais BRICS, tais quais parcerias bilaterais com países como a China e a Índia, talvez isso mude também o cenário final que a gente pode ter aqui no Brasil e uma tentativa concreta, realista, de tentativa de superação do nosso status de dependência tecnológica. Esse aqui é o último slide para dizer explorações de algumas ideias, como transformar esses desafios de algumas permanências e algumas mudanças importantíssimas que o novo cenário geopolítico pós-Trump nos traz. E muito brevemente, nos últimos 40 segundos, queria falar. Primeiro, claramente existe uma necessidade de revisitar o arcabouço normativo no Brasil. Eu comecei a apresentação citando a questão da inteligência artificial, acho que ela é uma delas, ela não é apenas essa questão, mas que nos obriga, em matéria de saúde, a também formular uma estratégia que não seja apenas baseada, né, na expansão do modelo atual. Acho que o segundo é um chamado para a formulação e fortalecimento de possíveis infraestruturas públicas, um debate internacional que tem ganhado bastante corpo ao redor do mundo e que talvez nos permita não necessariamente pensar que tudo que a gente precisa sejam plataformas públicas, mas certamente perpassa também uma discussão muito parecida que o professor Pautasso estava mencionando sobre o modelo chinês. O terceiro, talvez seja a criação, estou deixando meio aberto aqui, né, de quais são os mecanismos possíveis de salvaguarda em relação às tecnologias estrangeiras que são utilizadas aqui no país. E acho que é inevitável que algumas delas sejam utilizadas, pensem em modelos de armazenamento de dados em nuvem. Só que se essa é a realidade, talvez a gente precise não apenas formular alternativas, mas também aprimorar o arcabouço regulatório brasileiro para que, no mínimo, as proteções a indivíduos, as empresas brasileiras, ao governo, sejam mais robustas do que atualmente. E para concluir, pedindo desculpas aí pelo passar um minuto, né, mas que no âmbito multilateral, esse espaço do Brasil precisa ser mais bem utilizado. Aí sim, essa lacuna exige uma maior centralidade do Brasil, o que exige, como eu tentei defender,
uma centralidade mais ampla em combater o poder econômico e não reforçá-lo em esferas tais quais a Organização Mundial da Saúde e a União Internacional das Telecomunicações.